Quais as ferramentas mais úteis na linguagem corporal para reduzir a sua ansiedade? Vamos descobrir. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que quase ninguém sofre, né? Só foi chamado de o mal do século por vários pesquisadores e psicólogos. Exatamente, a gente está falando da ansiedade. Essa condição que é natural do ser humano, certo? É uma condição normal, necessária para várias tarefas, mas que quando ocorre de forma desenfreada e de forma excessiva, atrapalha e muito a nossa vida. Só quem já sentiu ali ansiedade, já foi impedido de fazer alguma tarefa por conta da ansiedade, sabe do que eu tô falando e do mal que isso é. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, vale lembrar que se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal e outros comportamentos são comentados de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos conversar então um pouco sobre ansiedade. Enquanto eu vou falando, tente se lembrar de uma situação que você provavelmente, que está vendo esse vídeo, já passou. Você queria conversar com alguém, uma pessoa desconhecida, ou queria fazer uma apresentação para frente da turma toda, de uma sala, de um público de pessoas, queria apresentar uma ideia e você não conseguiu. Só de pensar em falar na frente dos outros, só de pensar em conversar com um desconhecido, só de pensar nisso você já começou a ficar nervoso e provavelmente deve ter falado, é melhor não dá pra fazer isso aí à distância, acho que eu pulo. Não, deixa quieto, eu não quero. Quantas vezes você já deve ter passado por situações assim, de estar numa roda de grupos de amigos e aí as pessoas olharem pra você, esperarem você falar e você ficar preocupado com o que você tá falando, se você tá soando imbecil falando, se você tá soando muito errado e a hora que uma outra pessoa começa a falar na roda, você... que alívio, alguém começou a falar. E aí você pode voltar pra sua calma e ficar quieto. Provavelmente você já passou por isso. São picos de ansiedade, mais conhecidos ali como crises de ansiedade, certo? A ansiedade, ela é algo natural do ser humano. Se a gente não tivesse estados de ansiedade, a gente não ficaria, por exemplo, em estado de hipervigilância ou um estado de consciência e atenção alerta, que são extremamente necessários para a nossa sobrevivência. Por exemplo, se você ficar desligado e não ficar ansioso e prestando atenção num acidente de carro, as chances é que sua vida fique bem mais em risco do que se você ficar extremamente atento, ansioso e desviar ali do acidente. Portanto, a ansiedade é algo necessário do ser humano. Ok? O problema é quando a ansiedade se transforma em um medo, uma fobia, ou seja, um comportamento irracional, porque as fobias podem ser definidas dessa forma: reações irracionais ao estímulo estressante ou ao estímulo fonte de ansiedade. Eu tenho um medo gigante irracional de algo que literalmente não vai me matar naquele momento. E a ansiedade seria um medo projetado para algo que nunca se conclui, certo? Eu tenho medo de falar em público. Aí eu vou lá e projeto o medo para falar na reunião que eu vou falar agora daqui uma hora. Ansiedade. Depois que eu passar por essa reunião, mesmo que eu consiga falar ou que eu não consiga falar, eu já vou pensar na próxima situação. Mas eu vou ter que falar de novo em outra reunião. Então é um medo projetado para algo que nunca tem fim, ou seja, é um medo contínuo. As definições que eu tô pegando aqui são majoritariamente de um livro chamado Ansiedade, o Mal do Século, escrito por Augusto Cury. E vale a pena lembrar também que esse vídeo não é um manual, um guia psicológico para você utilizar para se consultar, né, ver se a sua sintomatologia está em dia, ou até mesmo para você utilizar para tratar a sua ansiedade. Esse vídeo providencia insights bacanas, né, positivos na linguagem corporal associadas à ansiedade. Em momento nenhum, eles tiram a necessidade de, se você julgar necessário, claro, procurar um profissional da saúde mental, um psicólogo, uma psicóloga, psicoterapeuta, psiquiatra, um terapeuta. Inclusive, eu recomendo muito que você trate a sua ansiedade com terapeutas, ok? Com terapia. Dito isso, a gente já falou que a ansiedade ocorre, a ansiedade em excesso não é boa e ela impede a gente de fazer várias coisas, de conhecer várias pessoas, de participar de várias experiências positivas. E depois a gente fica meio frustrado. Putz, eu devia ter falado, por que eu não falei, por que eu travei? A gente fica frustrado. Então existem alguns pequenos sinais corporais, algumas ideias que a gente pode utilizar para momentaneamente diminuir os efeitos da ansiedade. Como eu falei, não é para tratar a ansiedade com linguagem corporal, mas momentaneamente algumas posturas e gestos, como a gente vai ver daqui a pouquinho,
podem diminuir o nível de ansiedade. Então vamos começar aí com uma explicação que é cunhada por vários pesquisadores na área da neurociência, mas ela é popularmente difundida ali no livro de Henrique Fixius, A Arte de Ler Mentes, chamada de âncora emocional. A âncora emocional, ela pode ser literalmente qualquer gesto não verbal ou palavra, né, estímulo paraverbal, que você automaticamente associe a uma emoção. Então imagina assim, você deve ter uma âncora emocional, por exemplo, do seu pai, da sua mãe, de pessoas que você gosta ou de alguma coisa que você gosta, que sempre que você tem acesso a esse estímulo, você já lembra deles. Tem pessoas que são assim com alguns cheiros. A pessoa sente um perfume, sente um cheiro e já lembra de alguém. Ai, nossa. Ou lembra de uma época da vida. Nossa, olha esse cheirinho aqui da casa da minha avó, época boa, blá 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 blá. Então uma âncora emocional basicamente é um estímulo que é percebido pelo nosso sistema sensorial e automaticamente liga-se de maneira forte com uma emoção. Você pode criar âncoras emocionais, ok? Então o que você pode fazer? Durante um momento de ansiedade, tá começando a ficar nervoso, muda a sua postura, adota aquele gesto para acessar essa âncora emocional. E aí você pode pirar e imaginar várias coisas, né? Tem alguns gestos de colegas que eles fazem, por exemplo, assim, eles passam a mão no cabelo, ou arrumam aqui o cabelo, fazem alguma coisa, e isso aqui é uma âncora emocional que eles estão lembrando de algum momento que alguém que eles gostam estavam acariciando, a pessoa estava acariciando o rosto deles. E aquilo traz uma sensação de conforto, uma sensação de paz, entendeu? Então o cara tá num momento de ansiedade, aí tá começando a ficar nervoso, ele vai pro gesto e... a âncora emocional funciona e ele começa a lembrar daquela situação positiva e vai ficando um pouco mais relaxado. Isso é uma âncora emocional. Você pode fazer com o que você quiser. De repente uma palavra. Pode colocar uma palavra como se fosse um mantra. Sei lá. Jaspion. Só vou lembrar da minha infância. Que coisa bacana. Tá, então tá nervoso. Vai ficar ansioso. Peraí, pessoal. Jaspion! E aí você fica mais tranquilo para poder participar. Âncora emocional pode ser feita de qualquer forma. A segundo sinal que a gente vai comentar aqui, eu já falei em inúmeros vídeos sobre ele. Ele tem uma relevância muito bacana pra gente, que é a postura de confiança, conhecida como Power Pose pela Amy Cuddy e pelo David Matsumoto. Resumidamente, esses dois pesquisadores perceberam que assumir uma postura conhecida como Power Pose, que é aquela postura de confiança, né? O peito estufado, cabeça elevada, as mãos aqui na altura do quadril e as pernas levemente separadas na linha do ombro, te deixam momentaneamente mais calmo, mais relaxado. Como assim, Vitor? As pesquisas da Amy Cuddy e do David Matsumoto observaram que em momentos de estresse, em momentos que você fica ansioso, adotar esse tipo de postura de confiança de 3 a 6 minutos pode estimular a secreção de hormônios como serotonina na sua corrente sanguínea, que tendem a diminuir o hormônio cortisol. E o hormônio cortisol é principalmente responsável pelo estresse, certo? Então, como você começa a aumentar a produção de um hormônio positivo, um hormônio de relaxamento, você automaticamente está combatendo aquele hormônio estressante, ou seja, vai ficando momentaneamente mais calmo. Então, adotar uma postura confiante antes de algum momento que você vai ficar ansioso, ou quando você está ansioso, é muito interessante para ficar momentaneamente mais calmo. E um outro ponto que eu não vejo muita gente comentar, mas eu observo muito, é que durante um ataque de estresse e ansiedade, a gente tem uma tendência a alterar nosso fluxo cardiorrespiratório, né? Você oxigena e começa a respirar mais rápido. Essa postura da Amy Cuddy, né, de deixar o peito estufado, ela favorece a respiração diafragmática, que basicamente é aquela respiração que a gente faz com o diafragma. É uma respiração muito útil para se acalmar e para conseguir manter o foco no que você está fazendo. Não é à toa que isso entra na nossa próxima dica, que é técnicas de respiração ou meditação. A meditação pode ser definida como um exercício de relaxamento por meio da respiração. De maneira bem superficial, a gente pode definir dessa forma. Basicamente, o foco da meditação é trazer de volta a atenção e o foco da sua memória, da sua mente. Você está lá pensando em vários estímulos negativos, eu vou travar na frente de todo mundo, eu vou gaguejar, se eu esquecer, e a sua cabeça começa a ir para lá longe. A meditação tem justamente o objetivo de focalizar as suas ideias apenas num ponto. Então, se eu treino meditação focando a minha atenção apenas na minha respiração por 5, 10 minutos diariamente, eu tenho uma tendência a criar uma facilidade em puxar o meu foco de volta para o que eu quero falar. E se eu travar, não vou pensar nisso, eu vou focar na palestra que eu vou fazer aqui, porque eu já sei todo o texto, eu sei o que eu vou falar, eu vou focar nisso aqui. Eu não vou ficar focando nessas ideias paralelas de medo. Então sim, a respiração diafragmática, a meditação, te ajudam a criar um hiperfoco maior, de maneira consciente, para você conseguir prestar atenção naquilo que você deseja e não ficar refém dos pensamentos negativos. Principalmente, a gente sabe que isso acontece numa crise de ansiedade. Nossa próxima dica, uso da Tassísica, do autotoque pacificador. O artigo Movement with Precise Meanings e o livro Telling Lies, ambos de Paul Ekman, mostram pra gente como que alguns gestos conhecidos como autopacificadores
ocorrem quando a gente está muito ansioso. E por que a gente faz isso aqui? Coça as mãos, se toca, né? Se massageia quando a gente começa a ficar ansioso. Porque a gente tem neurotransmissores conhecidos como nociceptores na camada superficial que, ao serem estimulados, provocam reações hormonais. Então, por exemplo, se eu estou muito ansioso, eu posso começar a fazer uma pequena bolinha na mão, massagear a mão devagarzinho assim, vagarosamente, ou até mesmo acariciar o meu braço para fabricar hormônios ali, como por exemplo serotonina, e reduzir os efeitos do estresse, fabricar hormônios de relaxamento. Então o autotoque pode te ajudar também a momentaneamente reduzir um pouco a ansiedade e as sensações fisiológicas da ansiedade, que é tremedeira, taquicardia, a respiração ali, a garganta mais apertada, então o tremor, então tudo isso, os gestos pacificadores podem te ajudar momentaneamente a reduzir. Por último, tem uma ideia aqui que eu gosto de comentar, né, minha dica pessoal, que é o uso de gestos ilustradores quando você está ansioso. Basicamente, quando a gente fica muito nervoso, uma das coisas que a gente pensa, né, quando a gente está ansioso é: nossa, vão perceber que eu tô ansioso, nossa, vão me ver como alguém ruim, alguém que não dá conta. A gente sempre se preocupa assim: os outros vão perceber que eu estou ansioso e vão me classificar como incompetente, incapaz, uma fraude, etc e tal. São pensamentos que ocorrem para quem tem crise de ansiedade, sabe do que eu tô falando, principalmente quando tem que se apresentar em público. Então a minha dica é: coloque mais gestos ilustradores na sua apresentação, no seu discurso. Os gestos ilustradores, para quem não sabe, são gestos que têm complemento verbal. Então assim, eu vou falar: eu estou aqui gravando nesse microfone falando com vocês. Isso é um gesto ilustrador. Ele, de maneira didática, ele precisa de uma verbalização para poder ter o seu contexto funcional. E qual que é o benefício de utilizar mais gestos ilustradores na sua palestra, no momento que você teria que conversar com outras pessoas e você normalmente ficaria ansioso? Bom, primeiro, os gestos ilustradores, eles ajudam a mascarar a tremedeira. Você ficar aqui, imagina que eu tô conversando com vocês, eu tô com um livro. E eu, pessoal, esse livro, e você tá percebendo que eu tô ansioso. Agora, se eu tô em movimento, falando pra lá e pra cá, eu posso estar ansioso e tremendo do mesmo jeito que você não percebe que eu tô nervoso, e muito menos que eu tô ansioso. Você jamais vai perceber isso. Então, movimentação de gestos ilustradores, claro, se você ficar assim, você vai mais causar incômodo nos outros do que outra coisa. Mas aplicar um pouco mais de gestos ilustradores pode te ajudar a mascarar a tremedeira nas mãos. Ao invés de você ficar lá estático, tudo bem, pessoal? Você pode colocar uns gestos. Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Ó, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Confesso a vocês que eu tô um pouquinho nervoso, confesso, ok? Ninguém é de ferro, mas você já movimentou pra lá e pra cá, você tá super ansioso, mas ninguém percebeu que você tá tremendo. Isso te dá um pouco mais de confiança para continuar em frente. E outra coisa, gestos pacificadores podem te ajudar a focar no aqui e agora. Quando a gente está muito ansioso, o problema é que a cabeça começa a ir lá longe, a gente fica orientado por um viés negativo, começa a pensar só em coisas negativas. Ai, tô gaguejando, estão percebendo que eu sou fraco, etc e tal. O uso de um gesto ilustrador te obriga a olhar para o que você tá falando. Então se eu falar assim: gente, olha, a gente tá nesse estúdio aqui, tô falando nesse microfone, ou seja, eu estou direcionando a minha atenção para onde os gestos ilustradores estão apontando. Consequentemente, eu começo a ficar muito mais presente no aqui e no agora e dou menos atenção aos pensamentos negativos. Então, minha recomendação é, de maneira moderada, consciente, utilize mais gestos ilustradores nas suas palestras, enfim, quando você tiver um momento de interação pessoal, interpessoal, que você vai ficar ansioso, coloque mais gestos ilustradores, assim como eu faço. Bom, pessoal, é isso, eu espero que essas dicas ajudem vocês, tá certo? Se você gostou desse vídeo, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, curte, compartilha os nossos vídeos e eu vejo você então no nosso próximo vídeo. Valeu!